Yausha, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Eu quero que os irmãos abram a passagem que fala sobre me dai três pães. Vamos lá, onde que está? Lucas 11, 5. Lucas 11, 5. Disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. E ele responder de dentro: não me importunes, a porta já está fechada. A porta já está fechada. Fazendo um link com Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, só você. Entendeu? Aí ele fala: eis que a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Viu? Meus filhos e eu estamos na cama. Está na cama fazendo o quê? Descansando. Porque foi árduo a missão. Não posso me levantar, porque já se levantou no passado e agora está descansando, para dá-los a ti. Aí Papai Yausha fala: digo-vos, mesmo que não se levanta para dá-los por ser amigo, levantar-se-á, ao menos por causa da sua insistência. Você não precisa ir longe, não. Se você estudar um pouquinho o que está sendo ministrado pelo papai, você vê que a mensagem não é humana. Só estudar um pouquinho, não tem como. Você é só observar que essa palavra não é humana. Quando a gente pegou no versículo 8, fala: digo-vos, mesmo que não se levante. Ó, para que ele usa esses mesmos verbos? Para fazer os links. Fazendo o link, no final dos tempos, se levanta Micael, levanta da terra, anda com seus anjos, anda com seus anjos, anda com os filhos do seu povo. E aqui fala, ele está lá em cima, vai descansar quando ele sobe. E ele sobe também com seus filhos e vai descansar com eles. Aí você fala assim: ah, não, é outro personagem. Não, o papai está mostrando aqui, ó, é aquele que levanta no final dos tempos, desce aqui na terra com seus filhos e depois volta com eles. E agora volta para agradecer Yau. Entendeu? E Yau fala agora: descansa. Até que complete o tempo e o número. Olha só, aí ele fala, versículo 8: digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo que precisa. O que ele está falando de pão? Ele está falando de pão, é alimento celestial, palavra de Yau. Porque o povo no deserto foi alimentado com maná, que o povo fazia do maná o pão. É a oração de papai, ensinando os discípulos em Lucas. Fala assim: o pão, pede ao pai o pão. Ah, não, mas não posso falar isso. Pode falar, irmão, porque aqui está falando. Ele está falando de um personagem que ele tem filhos celestiais. E ele também é pai dos filhos de Adão na terra. Por isso que ele fala, orar a ele e falar, pedir pão para um pai. Porque qual é o pai bom que não vai dar alimento para os seus filhos? Aqui está mostrando isso. Ele está falando assim mesmo, que ele não dê por ser amigo, por ser pai, ele vai dar por causa da insistência deles. Aí faz um link de 3 pães. Por que não é 2 pães? Por que não é 4 pães? Por que é 3 pães? Representa os 42 meses. 3 anos e meio. Me dá 3 pães para os 3 anos e meio. 3 anos e meio da tribulação, da falta do alimento. Me dá 3 pães. Entendeu? Me dá 3 pães
Por quê? Porque são os anos de escassez nessa terra. 3 anos de vacas magras. A gente faz um link com o quê? José, no Egito, liberou pão. Liberou pão para o povo que estava faminto, porque ele tinha guardado no celeiro. Lembra? Viu a associação desse personagem com aquele que libera pão no tempo de escassez? Por que 3? Os 3 anos de tribulação nessa terra. Não adianta você ler, conhecer, mas não entender. Viu? Por que fala 3 pães? Ah, nunca pensei nisso. Mas por que 3? Porque a escritura, tudo está linkada. Não é um número aleatório. Nós estamos em qual era? Nós estamos na 6ª. 6ª era. Laodiceia é a 7ª era. O que é na 7ª? Descia pão no sábado? Não, não descia pão. Mas aqui ele está falando assim, olha, mesmo estando na 7ª era, que não desce pão, ele vai dar pão por causa da insistência daqueles que ficaram aqui. Ah, mas a regra, não pode dar pão no sábado. Isso é Satanás falando. Aí, Papai Alcha, quando curava no sábado, para falar assim, olha, quando cai algum animal seu no fosso, vocês deixam ele lá sofrendo ou vocês não tiram ele do fosso? Eu faço sim, eu faço os milagres também no sábado. É o link no final dos tempos, é também aquele que dá o pão no sábado. Ok? Por quê? Porque o braço não está encolhido para que não possa salvar. Porque agora você entendendo essa palavra, por que é os 3 pães, e porque na 7ª era, que é a era de Laodiceia, não descia pão, mas por causa da insistência ele dá o pão. Como Papai Alcha também curava no sábado, aquele que foi dado também, ele dá o pão também no sábado, porque ele também deu o pão para Filadélfia de forma o quê? De forma dobrada. Porque ele colheu em dobro. Ele colhendo em dobro, ele pode também compartilhar com os de sábado. Porque ele colheu em dobro. Entenderam? Não era sexta-feira que se colhia em dobro? Se ele colhe em dobro, ah não, isso aqui é só para mim. Não, ele compartilha também na era de Laodiceia.